Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, a mais uma apresentação. Por favor, compartilhe este vídeo com mais irmãos para que todos entendamos onde vivemos na história profética. Hoje, queridos, vai ser uma atualização bem interessante e desafiadora para mim. Na verdade, um irmão aqui escreveu num dos comentários que eu achei muito interessante, onde ele perguntava: quero saber qual é a influência de Ben Carson perante Trump. Qual é a sua influência adventista? Será que existe? Bem, não havia respondido antes ao comentário da irmã Lia Pereira, mas achei oportuno porque iremos tratar disto, algo que aconteceu há poucos dias, envolvendo o nosso irmão Ben Carson, e de forma alguma estou aqui para falar mal de alguém, estou apenas para apresentar os eventos. Vamos orar para esta pequena conversa. Obrigado, Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Queremos convidar Sua presença neste momento no meio de nós. Venha nos ensinar. Humildeça nosso coração para que olhemos para Cristo momento a momento. Prepara o nosso coração para a Sua breve volta. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer que em algum momento da nossa trajetória na linha do tempo profética, nós podemos nos deparar com algumas surpresas que aparentemente vêm contrariar ou contradizer aquilo que a palavra de Deus diz ou o rumo dos acontecimentos. Mas isto não deve nos surpreender, afinal de contas, nós, em primeiro lugar, não sabemos o dia e a hora. Em segundo lugar, não sabemos os planos de Deus. Mas de uma coisa nós podemos ter a certeza: a profecia não irá falhar. O nosso Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele conhece o tempo, Ele conhece o fim desde o princípio. Portanto, tudo que a palavra de Deus nos fala, tudo que o Espírito de profecia nos fala, em breve vai acontecer. Não tiremos isto de nossa mente. Outra coisa: as surpresas que nós encontramos ao longo do nosso caminho de forma alguma invalidam tudo o que já vimos, de forma alguma derruba um movimento que está sendo organizado para o cumprimento da agenda profética. Então, tomemos em conta isto enquanto analisamos esta questão de hoje. A pergunta é: Ben Carson, o grande médico adventista, está muito ligado ao governo de Donald Trump e por acaso foi eleito recentemente como membro da Comissão de Liberdade Religiosa. A pergunta é: Ben Carson vai impulsionar o cumprimento das profecias ou retardar o cumprimento das profecias? É a grande pergunta. E deixe-me vos dizer que eu, pessoalmente, não tenho resposta para isto, pois eu não conheço o coração das pessoas. Não posso penetrar na mente das pessoas. Mas aqui nós podemos avaliar todo um contexto, avaliar todo um movimento e buscarmos entender o que realmente vai acontecer. Em primeiro lugar, vejam aqui que Trump assinou ordem que cria Comissão sobre Liberdade Religiosa. E quando nós falamos sobre liberdade religiosa na América neste tempo, talvez os irmãos não entendam muito bem o que eles querem dizer com liberdade religiosa. Entendemos liberdade religiosa como o direito de todos cultuarem o seu Deus da maneira como desejam. É essa a nossa visão de liberdade religiosa. Mas no contexto americano agora pode não significar exatamente isto como nós pensamos. Vejam só. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na quinta-feira para estabelecer uma comissão presidencial sobre liberdade religiosa. E Trump disse na quinta-feira que seu governo traria o quê? A religião de volta ao nosso país. Assinou várias ordens executivas baseadas na fé, incluindo uma para erradicar o chamado preconceito cristão e outra para criar um escritório de fé na Casa Branca. Interessante, aí está o ponto. O que significa hoje na América liberdade religiosa? É uma liberdade para todos, para todas as religiões, ou é uma exaltação dos princípios cristãos, evangélicos, católicos sobre outras crenças religiosas? Veremos daqui a pouco. Mas vejam, irmãos, que Donald Trump nomeou o Dr. Ben Carson e outros, neste caso nomeou também um cardeal católico que está agora, por acaso, no Vaticano, participando da conclave para a eleição do novo Papa
E é interessante que ele aparece como um dos proeminentes, diria assim, proeminente candidato para o novo Papa. E é ele que o próprio Donald Trump disse que gostaria que fosse Papa, o primeiro Papa americano. Mas deixando tudo isto de lado, vejam, Ben Carson eleito para a Comissão de Liberdade Religiosa nos Estados Unidos da América. Isto é de 2 de maio de 2025. E voltamos à pergunta. Ben Carson vai adiantar os eventos finais ou retardar os eventos finais? É a pergunta que venho recebendo. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que ninguém pode adiantar nem atrasar os eventos finais, pois os eventos estão nas mãos de Deus. Bem, primeira coisa, nós não conhecemos os motivos das pessoas. Eu não conheço o coração de Ben Carson, nem posso conseguir penetrar na mente de Ben Carson. E é verdade que Deus pode usar pessoas para retardar certos eventos que, de certa forma, impactariam negativamente o povo de Deus. Isto nós lemos na palavra de Deus, por exemplo, em João capítulo 7. João capítulo 7, só para os irmãos terem uma ideia de que Deus pode usar pessoas influentes para impedir certos planos do maligno. João capítulo 7, verso 51. Verso 51. João capítulo 7, aqui está. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Irmãos, Nicodemos e José de Arimateia eram uma pedra no sapato para os planos dos sacerdotes judeus que queriam matar Jesus Cristo. E o Espírito de Profecia nos fala no livro Desejado de Todas as Nações, que para poderem matar Jesus, os líderes judeus tiveram que fazer uma reunião sem esses dois, sem José de Arimateia e sem Nicodemos. Foi então que eles conseguiram. Nicodemos buscou usar sua influência para impedir os planos do maligno. Desta forma eu creio que Deus pode usar pessoas para impedir os planos do maligno. Segundo ponto, nós devemos fazer tudo o que nos é possível para preservar a liberdade religiosa. Isto está no Espírito de Profecia. Como povo de Deus, não podemos ficar correndo atrás de problemas, diria assim. Temos que fazer tudo o que nos é possível para preservar a liberdade de consciência, para preservar a liberdade religiosa. Vejam aqui, testemunhos seletos. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida, até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. A lei dominical virá. Estamos vendo sinais disto. Mas como povo, não precisamos correr atrás dela. Não precisamos provocar o governo para que faça isto o mais rápido possível. Deus não quer que nós façamos isto. E é importante que homens de fé, homens de oração, estejam em constante oração de fato para que Deus possa afastar essa onda do mal. Certo? É isto que diz o Espírito de Profecia. Mas agora voltamos, irmãos. O que é liberdade religiosa no contexto americano atual? Será que é uma promoção de liberdade religiosa para todos? Em outras palavras, para que os muçulmanos tenham direito a cultuar, para que os judeus, enfim, para que os protestantes adventistas tenham direito a cultuar. É realmente isto que significa liberdade religiosa no contexto americano agora? Vejam que quando eles falam sobre liberdade religiosa, muitas vezes conectam este fato ao não preconceito cristão. Ao não preconceito cristão. Por exemplo, nós vimos em 2021, 2022, como o governo Biden buscou minar as liberdades dos cristãos na América, no contexto da vacina de Covid-19. Vejam aqui, o governo Biden faz listas de opositores religiosos. E falamos disto. Está aí em uma das nossas temporadas de atualizações proféticas de 2021, 2022. Lista de opositores religiosos. Então foi esta perseguição que os cristãos americanos começaram a sentir na pele por causa da questão das vacinas, do governo americano. Não só a questão que provocou os cristãos americanos
LGBTQ, leis sobre o aborto, eles se sentiram de fato perseguidos. E agora, eles buscam, com a ajuda do presidente Donald Trump, trazer liberdade religiosa. E é neste contexto que eu vos digo, irmãos, que liberdade religiosa para eles significa que os cristãos têm direito a expressar sua fé. Os cristãos não são mais, diria, perseguidos pelo governo a fazer coisas que eles não concordam, certo? Vejam, aí está, 6 de fevereiro, Donald Trump erradica o preconceito cristão. Erradica o quê? O preconceito cristão. E por mais que os irmãos não concordem comigo, na verdade é isto. É isto que eles chamam o quê? Liberdade religiosa. Que o governo não interfira nos assuntos religiosos de tal forma que estabeleça leis aquilo que os cristãos não concordam, certo? Agora, mesmo assim, mesmo diante desta erradicação do preconceito cristão, alguns líderes cristãos da América dizem que isto não vem para proteger os direitos dos cristãos americanos. Pelo contrário, vem para criar mais exclusão das minorias cristãs. Vejam aqui, isto é de 1º de maio de 2025. Exclusivo. Líderes cristãos criticam unidade de preconceito anticristão de Trump. Vejam aqui, irmãos, é dito. Os líderes dizem que temem que a força-tarefa contra o preconceito anticristão seja usada como arma para privilegiar uma tradição dentro do cristianismo em detrimento de outras, criando o quê? Preconceito anticristão, ao mesmo tempo em que afirma combatê-lo. Entenderam? Alguns líderes, que eu diria um pouquinho sérios nesta questão, eles criticaram isto, disseram que não, esta lei de Trump, que diz que vem acabar com o preconceito anticristão ou preconceito cristão, na verdade vem criar preconceito, pois, de acordo com eles, isto vem para privilegiar uma tradição cristã em detrimento da outra ou das outras. E agora, isto está claro. Muitas leis que estão sendo votadas como leis executivas religiosas na América agora, que aparentemente vêm trazer liberdade religiosa, na verdade vêm combater a liberdade religiosa. É isso mesmo, vem combater a liberdade religiosa. E eu não posso penetrar nos pensamentos ou nas intenções de Ben Carson, mas muitas coisas que ele aplaude, que aparentemente promovem liberdade religiosa, no fundo, quebram a liberdade religiosa. Em primeiro lugar, eu quero vos mostrar o que diz a primeira emenda da Constituição americana. Vejam aqui. Ela impede textualmente ao Congresso americano de infringir 6 direitos fundamentais. O Congresso passa a ser impedido de... Vejam aqui. Esta é a primeira emenda da América. Diz... o Congresso é impedido de estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma dada religião. Esta é a Constituição americana. Proíbe o estabelecimento de uma religião ou dar preferência a uma religião. De que forma que pode-se dar preferência a uma religião em detrimento de outra? Criando leis que favoreçam uma religião em detrimento das outras. E fazendo isto, é inconstitucional. Vejam, o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito do estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício. Porque vejam, irmãos, que embora os cristãos protestantes e católicos sejam a maioria na América, a América não é formada apenas de cristãos. Vejam aqui, protestantes ocupam 40%, católicos ocupam 19%, outros cristãos ocupam 4%, outras religiões, estamos falando de islamismo, budismo, hinduísmo, judaísmo, ocupam 7%. E as pessoas sem fé são 20%. Então, existem não cristãos na América, muçulmanos na América, que também têm direito à liberdade religiosa. Mas o que nós estamos vendo agora sendo trazido na América como forma de lei, embora digam que vem para preservar a liberdade religiosa, na verdade vem para minar essa liberdade religiosa, pois favorece uma religião em detrimento da outra. E ainda mais, favorece uma crença de uma certa denominação em detrimento das outras.
Isto é liberdade religiosa? Isto é liberdade religiosa? Agora vejam que o presidente Trump, embora conhecendo a Constituição americana, ele diz que poderia fazer alguma coisa contra ela em certas situações. Vejam aqui, isto é de 4 de maio de 2025. A pergunta, um presidente precisa defender a Constituição? Trump diz, não sei. Dá para entender uma coisa destas? Quando ele jurou diante da Bíblia que vai defender a Constituição americana, e agora ele vem dizer que não sabe se um presidente vai ou não defender a Constituição. Portanto, de acordo com isto, ele pode infringir a primeira emenda, estabelecendo assim uma religião em detrimento das outras, dando preferência a uma religião em detrimento das outras. Vamos então, Ben Carson, o nosso irmão médico adventista, que eu tenho certeza que as suas intenções são as melhores, tenho certeza que ele é fiel e ele busca fazer o seu melhor. Mas deixe-me vos dizer, irmãos, que se calhar ele não sabe, Ben Carson não sabe disto, mas existe um movimento por detrás daquilo que ele está apoiando agora. Ele apareceu neste evento, inclusive o próprio presidente Donald Trump estava, que é conhecido o evento sobre fé e liberdade. Fé e liberdade. Irmãos, eles falam de fé, de liberdade na América, na verdade, combatendo essa liberdade. E ele aparece aqui e diz que sim, a América precisa de voltar à liberdade. Mas ele conecta isto à imposição dos 10 mandamentos nas escolas públicas. Vejam, vamos escutar. E enquanto escutamos, perguntemos. Enquanto este irmão foi convidado para presenciar ou fazer parte da Comissão de Liberdade Religiosa, e ele também fala de liberdade religiosa, participando de um evento de liberdade religiosa, vamos escutar o que ele diz. É isto realmente liberdade religiosa que ele está falando? Vamos escutar. Vamos escutar. Thank you. Thank you. And thank you all for being here today. E obrigado a todos por estarem aqui hoje. Este é um momento tão importante na história do nosso país. Você está pensando sobre isso. Mas você sabe, em 1958, um homem chamado Edward Lewis Champ entrou com um processo contra as escolas públicas do condado de Abington, porque elas exigiam uma leitura da Bíblia no início da escola e a recitação do Pai Nosso. O Estado tentou acomodá-lo e eles disseram: você pode isentar seu filho disso, se quiser, com uma nota escrita. Isso não foi bom o suficiente e continuou até a Suprema Corte. Em 1963, onde a Suprema Corte decidiu que era inconstitucional e que não se poderia exigir leituras bíblicas ou recitação de orações em ambiente de escola pública. Desde então, transformou-se em algo ainda pior, de modo que você não pode ter Deus ou religião no ambiente da escola pública ou em uma praça pública. É nisso que as pessoas passaram a acreditar. Não era essa a intenção dos nossos fundadores. Não é isso que diz a Constituição. E realmente, pense nisso logicamente por um momento. Num país onde o seu documento fundador, neste caso a Declaração de Independência, diz que os seus direitos vêm de seu Criador, também conhecido como Deus, num país cujo
O compromisso de fidelidade diz que somos uma nação sob Deus. Num país onde cada moeda no bolso e cada nota na carteira diz em Deus confiamos, de alguma forma, você não deveria falar sobre Deus? Isso faz algum sentido? Isso é esquizofrenia. Ok? Participando deste evento Fé e Liberdade, onde se esperava que pudesse mostrar um pouquinho mais de liberdade e democracia, ele prova mais uma vez que parece estar alinhado com muitos pensamentos de membros do Projeto 2025, com pensamentos de várias pessoas aqui, já mostrei para os irmãos, que concordam que as leis da igreja devem ser votadas como leis civis. Ele fala mais concretamente sobre o ensino religioso nas escolas públicas, o ensino religioso na praça pública. É isto, liberdade religiosa? Vamos continuar. E isso não explica muito do que está acontecendo? E não estão contentes porque ontem o governo de Louisiana ter sancionado a lei que devolve os 10 mandamentos às escolas? Sabe, porque depois dessa decisão da Suprema Corte, eles começaram a derrubar os 10 mandamentos. Mas sabe de uma coisa? Da próxima vez que vi alguém que queria que isso seja feito, faça-lhe esta pergunta. O que exatamente há de errado com não matarás, não roubarás, não invejarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho e honrarás os teus pais? O que há de errado com essas coisas? Eles nunca têm realmente uma resposta para isso. Então nós percebemos que, de acordo com o nosso irmão Ben Carson, trazer os 10 mandamentos de volta às escolas é liberdade religiosa. E eu pergunto, que liberdade religiosa existe em usar leis civis para introduzir, para legislar a religião? Vimos aqui no quadro que nem todo americano é cristão, que nem todo americano é judeu. Existem muçulmanos que não adotam os 10 mandamentos como nós conhecemos. Eles não têm direito de expressar sua fé, não têm direito de adorar o Deus que eles adoram de sua maneira. Isso sim que é liberdade religiosa. Mas ele vem me falar num evento de liberdade religiosa que temos que trazer os 10 mandamentos. Ele pergunta, ninguém está feliz porque Louisiana conseguiu trazer a lei dos 10 mandamentos e as pessoas aplaudem. Isto é liberdade religiosa mesmo? Isto é liberdade religiosa? Agora vejam, quem é que está movendo esta agenda das leis religiosas na praça pública? Falo dos 10 mandamentos, orações repetitivas nas escolas públicas. Projeto 2025. Projeto 2025. E vocês já ouviram falar sobre a Fast Liberty, que é uma organização que diz também defender a liberdade religiosa enquanto combate ela. Eles falam a mesma coisa que o nosso irmão aqui, Ben Carson, falou. Vejam só. Vejam só. Trata-se, portanto, de uma proposta legislativa. É um projeto de lei que está sendo analisado no estado do Arkansas. Neste momento, os edifícios públicos e as escolas do Arkansas exibem o nosso lema nacional, em Deus confiamos, e isso é atualmente lei. Este projeto de lei acrescentaria os 10 mandamentos juntamente com o lema nacional em escolas e outros edifícios públicos em todo o estado.
Isso é algo que está sendo trazido à tona em estados ao redor do país. O Texas tem um projeto de lei que está em jogo agora, já foi aprovado em uma Câmara, está em jogo no Arkansas, a Louisiana já colocou isso em lei. Então, isso é algo que está acontecendo em todo o país. É meio divertido ver isso acontecendo. A senhora foi ao Capitólio para testemunhar os... Uma pausa. Ele mesmo deixa claro que isto está acontecendo um pouco por todo o país. Leis dos 10 mandamentos sendo forçadas nas escolas públicas. E este é um podcast da Fast Liberty, uma organização que diz defender liberdade religiosa para todos. O que é que está promovendo? 10 mandamentos nas escolas públicas. Eu pergunto, que liberdade religiosa existe nisto? Vamos continuar. Legisladores de lá, diga-nos o que partilhou com eles, como defendeu a razão pela qual isto é positivo. Certo. Então, eu tive a sorte de ir lá e apoiar esse projeto de lei. Eu estava prestando depoimento especializado sobre a constitucionalidade desse projeto de lei, porque as pessoas têm dúvidas, e é compreensível ter dúvidas. Então eu disse aos legisladores, eu, em primeiro lugar, expliquei quem somos e por que somos especialistas no assunto. Fácil de fazer, porque tivemos 2 casos-chave muito massivos e influentes, pelo menos 2, na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas os principais de que estou a falar são American Legion versus American Humanist Association e também Kennedy versus Bremerton. Ambos foram casos marcantes quando se tratou de estabelecer qual é o teste jurídico adequado na área da cláusula do estabelecimento. Então eu expliquei que estávamos aconselhados sobre isso e felizes para falar sobre quais foram as mudanças na lei da cláusula de estabelecimento para nos levar a este ponto. E por que exibir os 10 mandamentos em edifícios públicos é constitucional? Fast Liberty, que diz estar trabalhando para a liberdade religiosa, vem nos dizer que exibir os 10 mandamentos é constitucional. Conseguiram convencer o Senado do Arkansas a votar a lei dos 10 mandamentos. Liberdade religiosa. E aqueles que não são cristãos, aqueles que não têm a mesma visão, aqueles que não concordam com isto, devem ser obrigados a estudar, devem ser obrigados a ler, devem ser obrigados a participar de orações repetitivas nas escolas. Isto é liberdade religiosa? Parece que não é. Queridos, o CEO desta organização Fast Liberty também foi colocado por Donald Trump como um dos membros da Comissão de Liberdade Religiosa. Interessante. Ben Carson, nosso irmão adventista, que também está alinhado a esta visão de que temos que legislar os 10 mandamentos nas escolas públicas. Temos aqui o CEO da Fast Liberty, que também foi nomeado para a Comissão de Liberdade Religiosa do presidente Trump, que também concorda com a imposição dos 10 mandamentos nas escolas públicas. Isto é liberdade religiosa? Agora vejam também que o cardeal Dolan e o bispo Barron servirão também na nova Comissão de Liberdade Religiosa de Donald Trump. 2 membros da hierarquia católica nos Estados Unidos da América foram escolhidos para servir em uma nova comissão presidencial sobre liberdade religiosa. A comissão será presidida pelo governador do Texas. Ok? Um cristão evangélico que, segundo Trump, lhe deu a ideia de criar a comissão. Texas, que também está lutando para introduzir esta lei. Texas, queridos irmãos. Portanto, nós estamos agora num momento realmente interessante. Enquanto se fala sobre promoção da liberdade religiosa, na verdade, essas pessoas que vão fazer parte desta comissão dirigem organizações que estão batalhando contra ela, estão batalhando contra a própria liberdade religiosa, exaltando princípios ou crenças de uma religião em detrimento das outras, exaltando princípios e crenças de uma denominação em detrimento das outras. É isto liberdade religiosa.
É nesta comissão que o nosso irmão Ben Carson vai participar. Agora, vocês sabem que Donald Trump foi declarado como o novo imperador Constantino. E é interessante também que o imperador Constantino, após sua dita conversão em 312, um ano depois também decretou liberdade religiosa. Sabe, irmãos, eu vejo muito paralelo entre Constantino e Donald Trump. Constantino escapou de morte, pois enquanto caminhava para a Batalha da Ponte Milvia, em 312, a história diz que teve uma visão onde um anjo veio e lhe deu o sinal que seria a vitória para ele. Ele escapou da morte, voltou e se proclamou cristão. Donald Trump escapou de um tiroteio, ou seja, da morte. Nós sabemos muito bem. E depois disto ele veio e se declarou mais preparado para servir a Cristo na América. Foi aclamado como Imperador Constantino e trouxe liberdade religiosa, assim como Constantino em 313 decretou liberdade religiosa. Mas a história não para por aí. Vejam só, Edito de Milão, ou Édito de Milão. Além da liberdade religiosa, a aplicação do Édito fez devolver os lugares de culto. Quem fez isto? Imperador Constantino. Ele fez devolver os lugares de culto e as propriedades que tinham sido confiscadas aos cristãos e vendidas em asta pública. Ele deu ao cristianismo e a todas as outras religiões o estatuto de legitimidade, comparável com o paganismo, e com efeito destituiu o paganismo como religião oficial do Império Romano e dos seus exércitos. Vemos uma semelhança? Constantino aboliu o secularismo, o paganismo. Nós estamos vendo agora Donald Trump abolindo, acabando com o secularismo, LGBTQ, questões do aborto e outras coisas realmente terríveis para a sociedade. E não só. Constantino, ele deu ao cristianismo e a todas as religiões o estatuto de legitimidade, liberdade religiosa. Devolveu o quê? Os lugares de culto que antes haviam sido confiscados. Não é o que estamos vendo agora com esta Comissão de Liberdade Religiosa para Todos, que vai dar a todos legitimidade. Mas então, o que é que alguns anos depois Constantino fez, mesmo num contexto de liberdade religiosa, em 312, aliás, em 321, 7 de março de 321, no venerável Dia do Sol. Vejam que isto foi depois de declarada a liberdade religiosa para todos. Isto foi depois de ter se abolido o secularismo, o paganismo no Império Romano. Ele decretou, no venerável Dia do Sol, que os magistrados descansem, que as lojas sejam fechadas. Primeiro decreto dominical. Irmãos, nós estamos aqui. Não adianta nada esta Comissão de Liberdade Religiosa, que na verdade só vem para favorecer crenças de uma religião em detrimento das outras. Não só, vem para colocar na praça pública princípios de uma dada denominação em detrimento das outras. Perguntou o irmão Ben Carson, que mal existe em trazer os 10 mandamentos? Que mal existe em não matar, não roubar? Mas deixe-me vos dizer que não são apenas os 6 mandamentos morais que estão sendo trazidos nas escolas públicas, na praça pública. São 10, incluindo os 4 primeiros que têm a ver com a nossa adoração. A quem adorar e quando adorar. Está lá o sábado, o 7º dia, que na visão católica, protestante, evangélica americana, é o domingo. Portanto, é aqui onde nós estamos. É aqui, irmãos, onde nós estamos. Esta Comissão de Liberdade Religiosa não vem para trabalhar com liberdade religiosa, mas para favorecer ideias, favorecer uma religião, favorecer uma crença em detrimento da outra. Lemos no movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no velho mundo. Isto é verdade, irmãos. Vamos esperar
algum tempo, alguns meses, alguns anos, algumas décadas até, porque não sabemos o dia e a hora, e nós veremos qual é o verdadeiro objetivo desta Comissão de Liberdade Religiosa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estar conosco neste dia. Obrigado por nos libertar do mal. Obrigado por nos acompanhar nesta conversa especial que nós tivemos. Obrigado porque o Senhor é justo e fiel. Nós queremos estar sempre conectados a Jesus. Prepara-nos, Senhor, para o encontro consigo na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nos veremos no próximo encontro. Até lá.